Segue-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, vamos considerar, aproveitando as palavras do Santo Evangelho de hoje, sobre esta pequenez que nosso Senhor abençoa, esses pequenos, esses meninos que nosso Senhor abençoa e deixa-os como critério para entrar no reino dos céus. Então vamos considerar um pouco brevemente sobre isso, esses meninos, essa disposição de alma de meninos e tudo isso baixo o olhar de filhos de Deus e filhos de Nossa Senhora para honrá-la neste sábado e depois adorar seu divino Filho no Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor deixa os meninos irem até Ele. Os apóstolos, pelo visto, não gostavam de crianças. Isso é algo normal, porque eram muitas crianças ruidosas, isso é muito comum também, e nem todos têm a paciência de ouvir choros e gritos de crianças. E talvez mal educadas também, sabe Deus. Os apóstolos não tinham muita paciência, por outro lado, ainda não tinha vindo o Espírito Santo sobre eles para os confirmar em graça, porque depois que os confirma em graça, não vemos nenhum apóstolo implicar com criança. Mas nosso Senhor, Ele não gostou disso, porque nunca apartaram dele pecadores, pagãos, idólatras. Perto deles haviam, perdão pela palavra, mas é esta, prostitutas, cobradores de impostos, os sumos sacerdotes que tinham uma vida diante de Deus um pouco complicada, porque ensinava a verdade e não vivia. O mesmo Nosso Senhor disse, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Mas Nosso Senhor andou com todos eles. Agora, quando vêm crianças inocentes, que à margem de tudo que uma criança tem de complicado, enquanto os seus ruídos ou as suas faltas de educação e coisa semelhante, mas a alma daqueles era inocente. Supostamente judeus que haviam sido santificados pelos sacramentos do Antigo Testamento, a circuncisão, se houvesse meninas aí, o sacrifício da antiga lei, ou seja, não tinham pecados, pelo menos não o original, que haviam sido santificados por esses sacramentos da lei. Então, por que Nosso Senhor fica bravo, hein? Por que não deixá-los vir a mim, esses pequenos? Porque Nosso Senhor atrai a inocência, por isso Ele deixa vir os pequeninos, e Ele atrai os pecadores pela penitência, por isso os arrependidos como Madalena e Pedro choroso depois de negá-lo, também encontrarão nos mesmos pés que os inocentes encontraram, e no mesmo coração de Jesus, Nosso Senhor, encontrar ali os pequenos a bênção, os pecadores também encontrarão. E os demais, que não são inocentes, são pecadores, mas não são penitentes, encontrarão em Nosso Senhor uma pedra de tropeço, porque assim eles fizeram da pedra angular sua pedra de tropeço. Então, Nosso Senhor não quer que impeçam de vir até Ele, de chegar até Ele, estas almas por causa da sua inocência. Mas Nosso Senhor deixa como critério que quem se fizer como um destes, ou seja, como uma criança, esse entrará no reino dos céus. Então vamos ver o que isso quer dizer. São Beda, um grande santo diácono, santo padre, ele vai dizer, comentando a respeito, que os que se fizerem semelhante a estas crianças, não na idade, mas nos costumes. Isso é muito importante. Por que não na idade? Porque uma criança é um ser humano perfeito, é um ser humano, sim, desde o momento da sua concepção, mas é um ser humano imperfeito, um homem imperfeito. Assim como um fruto verde é um fruto, mas só que ele está perfeito quando ele está maduro. A madurez, a maturidade é a maioridade, tanto para o sexo masculino como para o feminino. Então, Nosso Senhor diz, deixa vir a mim as crianças, mas os que querem entrar no reino dos céus têm que se fazer semelhante a elas, mas não é na idade.
Porque se nós nos assemelhamos às crianças na idade sendo adultos, nós somos adultos imperfeitos, e obrar tendo barba sobre nossa cara, nosso rosto e cabelos brancos em nossas cabeças, e obrar como criança, é uma insensatez. Porque a idade adulta e a velhez deve ser a fonte da sabedoria. Por isso os velhos na Sagrada Escritura são a fonte da sabedoria. Nos livros Sapientiae sempre louva a idade, maioridade, os velhos, os anciãos, como fonte de sabedoria. Então não é para imitar as crianças, hein? Inclusive na chamada Pequena Via, onde se dá a perfeição destas palavras de Nosso Senhor, né, que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensinou, mas não é para ser crianças teimosas, crianças rebeldes, crianças mal educadas. Não, é para obrar como adulto, porque a obra da graça não tira a intenção primeira de Deus, junto com a intenção da graça, que é o que o homem chegue à sua maturidade. E a maturidade do homem, tanto no sexo masculino como no feminino, se dá com a maioridade. Porém, sendo adultos, aqui vai dizer o glorioso São Beda, nós temos que imitar as crianças nos costumes, mesmo sendo adultos. Obviamente, nos bons costumes. E vamos ver aqui. Uma criança de verdade, não estas que estão aí infelizmente destruídas pela má educação e por esta sociedade perversa, impura, as crianças normalmente têm inocência e simplicidade. A inocência é porque as crianças são capazes de olhar qualquer coisa, e elas não são movidas, por princípio, pelas coisas que elas viram. Não estou lhe dizendo que as coisas que elas não vejam não as prejudique. Todos nós somos de carne e de osso, inclusive as crianças. Mas como elas não têm a malícia atiçada pelos pecados, uma criança vê uma mulher e viu uma mulher. Uma criança do sexo masculino vê uma mulher e é uma mulher, e ele não vê mais isso. E uma criança do sexo feminino vê um homem e não vê mais do que isso, é um homem. E por que não vê mais do que isso? Porque não tem malícia. É a primeira coisa que nós devemos imitar das crianças. Porque quando nós olhamos as coisas como adultos, nós olhamos primeiro pela curiosidade, até aí estamos em mesmo nível das crianças. Mas só que a nossa curiosidade ela é movida por outras segundas intenções, e estas segundas intenções é onde nos deparamos com o pecado. Aí um homem adulto olha para uma mulher e vê a sensualidade da carne. Uma mulher adulta vê um homem e vê a sensualidade da carne. Aí não está imitando as crianças nos costumes. Depois a simplicidade. As crianças não são complexas. Manda uma coisa, quando a criança é obediente, ela faz. Elas perguntam 1000 porquês, pobres, querem aprender. Tem toda criança no princípio, em certa fase da idade, tem sede de aprender. E começa aqueles porquês, traz porquês que são bem desagradáveis, porque ninguém tem paciência de responder porquê, e porquê, e porquê. Mas nisso se vê o amor à verdade, porque todo homem está nesta terra para conhecer tantas coisas eternas, a fé, como as coisas criadas por Deus. Aí são os conhecimentos das ciências humanas. Agora, tudo é sem complexidade. O pai é o pai, a mãe é a mãe, a avó é a avó, se manda, se faz. E às vezes umas têm gosto de fazer as coisas. Não se dá muitas explicações, não se dá muitas desculpas. Se elas cometem alguma coisa, são capazes de pedir perdão e depois de 2 minutos nada aconteceu. A simplicidade de uma criança. E Nosso Senhor disse que quem quiser entrar no reino dos céus deve imitar as crianças. Aqui então temos a inocência e a simplicidade, que devemos imitá-las. Depois nós temos nas crianças, é verdade que em uma certa fase da idade, as crianças quando se deparam com a malícia, em vez de ser a impureza, normalmente é a mentira. Começam a mentir. Mas antes da mentira, as crianças são muito simples em suas palavras e são muito transparentes. Não tem falsidade. Difícil achar uma criança falsa. Por má que ela tenha sido educada, em certa idade, assim com poucos anos de idade, são muito transparentes.
e às vezes são demasiado sinceras. Quando vê uma coisa feia, uma deformidade física, até a mãe fala, não olhe para a deformidade física daquela pessoa, isso é feio. Porque elas veem uma coisa normal e elas comentam. Pois então, sem ser mal educados, que isso no adulto é falta de educação, em uma criança também, mas essa transparência das crianças deve estar naqueles que querem entrar no reino dos céus, imitando-as também. O contrário disso é que o ser humano adulto é falso. E se ele diz a verdade do ser humano está a serviço das conveniências dele. Então nós colocamos a verdade a nosso serviço. E uma criança que conhece as coisas pela simples observação, ela está a serviço da verdade que ela conhece. Ela não escraviza os conhecimentos de Deus a seu bel prazer. E ela usa os conhecimentos para ir se comunicar e falar e etc., mas não tem este utilitarismo do que ela conhece, do que ela faz. Assim, nestes aspectos, quem quiser entrar no reino dos céus tem que imitar as crianças. Como que nós vamos conseguir imitar essas crianças nestas práticas de virtudes? Aí nós agora vamos voltar à consideração da manhã que fazíamos, aí é ser filhos de Deus como nosso Pai e Senhor. Aí temos que realçar a nossa vida com Deus como filhos de Deus. Aí é o nosso batismo, que nos faz filhos de Deus, adotados por Deus, é verdade, porque o único filho por natureza de Deus é o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todos os homens são adotados por Deus, é verdade, todos nós. Mas na certidão de adoção de Deus, Ele assinou com o sangue do seu Filho. Quando nós fomos batizados, Deus adotou lá, seu Jorge, assinado, vai ser meu filho, e assinado Eterno Pai com o sangue de Jesus Cristo. E aí não tem demônio no inferno e pecado cometido que rasgue essa certidão. Para sempre será filho de Deus. Agora, como nós podemos ser tais filhos de Deus? Para facilitar esta vida nessa infância, Deus nosso Senhor nos deu uma mãe, que é a nossa mãe adotiva também pela graça, porque o único filho nascido de Maria, no sentido de viver no seu sacrossanto útero, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não teve outro. Mas quando ela nos adotou, por causa da certidão de adoção que nosso Senhor assinou com seu sangue, é sangue dela, que é nossa mãe, que é mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor, então ela também nos adotou como seus filhos. E a devoção a Maria Santíssima que nos concede a graça de sermos simples, como uma criança deve ser simples. Por isso, as pessoas arrogantes, os grandes intelectuais, os que se creem tais, olham com certo desprezo a devoção mariana, porque ela tem o poder de fazer as almas, por intelectuais e sábios que sejam, aparentem ser, mas os devotos de Maria é simples. Nós vemos, por exemplo, um doutor da igreja, um Santo Afonso de Ligório, que era um grande bispo, grande moralista da Santa Igreja, e depois semelhante poder eclesiástico está ajoelhado diante de uma imagem de gesso ou uma pintura, com umas bolinhas na mão, rezando Ave Maria, um rosário. Uma pessoa soberba diria, que coisa, um homem tão inteligente fazendo uma coisa disso, isso daí é para gente ignorante, as mulheres viúvas, crianças, mas alguém inteligente não faria isso. Pelo contrário, porque a sua inteligência imensa fez ele reconhecer, não pela inteligência, mas pela fé, que aquela imagem fria é de uma senhora que arde no amor de Deus, é Nossa Senhora. E aqueles grãos tão simples que pareceriam de gente que não tem o que fazer, não, é de quem tem o que fazer mesmo, é de quem luta pela sua salvação. Por isso Santo Afonso de Ligório rezava um montão de rosários por dia. E a história dele conta que quando ele estava quase centenário, velho já, bem velho, quase centenário mesmo, ele rezava o seu rosário. Aí vemos a preocupação dele em rezar o rosário todos os dias. E era um bispo tinha muito o que fazer, não era como os de hoje em dia, que andam aí zanzando de viagens, conversas estúpidas e tudo desocupando das ovelhas de Cristo. Pois então, ele tinha muito o que fazer.
E ele lá no leito de morte rezava o seu rosário com um dos redentoristas. E depois o que acontecia? Ele terminava o seu rosário, passado alguns minutos, ele dizia: meu filho, eu não rezei meu rosário hoje. Assim que era o segundo rosário que ele ia rezar, ele se esquecia. Depois de um tempo de ter rezado o segundo, ele dizia: meu filho, a outro redentorista, eu acho que eu não rezei meu rosário hoje, vamos garantir. Aí rezava um terceiro rosário. E assim, ele se esquecendo por causa da sua idade avançada, mas a sua preocupação, mesmo nos seus esquecimentos, era de quê? De honrar a sua Mãe Santíssima, e por isso sabia que tinha que rezar o seu rosário, e graças ao seu esquecimento rezava muitos por dia. E era um bispo, e assim morreu no seu leito de morte, depois de ter rezado por muito tempo muitos rosários. E aí vemos um homem tão inteligente, esqueceu de tudo, porque a sua idade avançada lhe fez esquecer de muitas coisas, inclusive das coisas que os davam uma glória humana. Mas ele não esqueceu daquilo que os sábios deste mundo desprezam, que são as contas do Santo Rosário. Por quê? Porque ele sempre foi filho de Maria Santíssima, e mesmo diante das suas preocupações, visitas papais e cardeais, e fundar uma ordem, ter toda esta honra, ele sabia que mais importante é estar prostrado aos pés de uma imagem de sua Mãe Santíssima, e pode se esquecer de tudo, mas não se pode esquecer dela, e quem se esquece dela também vai se esquecer de Deus. Então, nessa simplicidade da devoção a Maria Santíssima, Nossa Senhora, nós nos fazemos pequenos aos olhos dos soberbos. O mesmo diabo, conta-se que uma vez o diabo apareceu para um santo, São Maurício, se não me falhar a memória, e este infeliz espírito disse para ele: sabe, Maurício, você jejua, eu também, eu não como, sou um anjo. Você não dorme porque faz vigília sem parar, eu tampouco, eu não tenho sono. Aí o São Maurício disse: pois é verdade, mas tem uma coisa que eu faço e você não faz. Eu me humilho e você não se humilha. Eu diria mais uma coisa que nos distingue do demônio: humilhar-nos, e uma coisa que nós somos capazes e os que são do demônio não são, e nem o diabo será, é que nós somos capazes de dizer Ave Maria, e o diabo não pode dizer essas palavras. E é nessa simplicidade de um Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, que nós nos fazemos pequenos, porque nós estamos balbuciando, como uma criança, as mesmas palavras, repetidamente dizendo, como uma criança insistidamente chama por sua mãe. E assim é a devoção a Maria Santíssima que realmente nos faz pequenos, mas porém imensos, enormes, porque os servos de Maria Santíssima são grandes cedros do Líbano que ninguém pode derrubar. E aí nos fazemos maior do que os demônios enquanto ao poder da nossa simplicidade da devoção à nossa Mãe Santíssima. Então, honrando-a neste sábado, dentro dessa quaresma, renovemos nossa devoção a Maria Santíssima com uma fidelidade no sentido de dependência filial. É verdade que ela é nossa rainha, ela é Senhora nossa, ela é Mãe de Deus, então somos seus vassalos, mas ela também é nossa mãe. E é como filhos seus, honrando-a como Mãe Celestial, com estas práticas tão simples como rezar um rosário, o terço, pelo menos, cada dia, que nós vamos obedecer a nosso Senhor com esse espírito de imitar os costumes das crianças. E quando a coisa não andar muito bem e o espírito do mundo querer nos tentar, nós devemos lembrar que as crianças, quando elas são insistentes, com demasiada insistência, elas costumam chorar aos seus pais. E se os seus pais não ouvem pelas palavras, para que parem de chorar, ouvem pelo pranto. Assim, os devotos de Maria Santíssima, se têm que imitar as crianças e devem imitar as crianças, façamos o mesmo. Será as insistências de nossas palavras com o nosso rosário em mãos, Ave Maria traz Ave Maria, ou senão as nossas lágrimas diante da sua imagem, que fará com que, ou com o rosário ou chorando, obtenhamos todas as graças que um filho precisa, necessita, e a dentre elas é ser filho e ser fiel. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça, desta pequenez espiritual que nos fará grandes e maduros, segundo Deus,
e que o bom Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nos conceda essa graça, porque imitando as crianças nos costumes, que nós teremos a maturidade, a idade perfeita, os 33 anos em graça, em perfeição, como Ele assim deseja que todos sejamos a sua imagem e semelhança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.